Na aula passada, né, nós trabalhamos eu fiz uma aula gravada para vocês, né? E nós trabalhamos o Renascimento. Aí trabalhamos o Renascimento, fizemos todo o trabalho do Renascimento e tal, né? E aí a gente percebeu ali que o quê? Estava tendo uma briga muito grande com o mundo medieval. O Renascimento queria renascer, montar um novo homem. Dentro desse processo, vai haver todas as estruturas do mundo medieval vai começar, estarão sendo derrubadas, vão cair, né, de certa forma. E uma das coisas que vai gerar essa queda, que vai fazer com que caia, vai ser a reforma protestante, tá ok? Que é também algo que vai detonar a Igreja Católica. Então vamos pegando por aqui para vocês poderem entender. Vamos lá, se liga aí comigo, vamos lá. Vamos lá. Bom, sempre eu gosto muito de botar esse monte de coisa aí para a gente poder entender, né? Eu gosto muito. Eu gosto muito dessas. Eu pego na internet esses resuminhos aqui, eu acho muito legal, né? Porque a gente passa por cima aqui agora e eu vou explicando ponto a ponto para vocês mais à frente. Eu tenho que tomar cuidado com a hora, né? Então tá, Reforma Protestante, acompanha comigo. Cadê o meu? Aqui, ó, aqui em cima. A Reforma Protestante. Vem comigo aqui, vai lendo aqui, ó, tá? Reforma Protestante, Revolução Religiosa que ocorreu no início da Idade Moderna, no século XVI, e quebra a unidade cristã na Europa Ocidental. Não vai ser a primeira vez que a Igreja Católica vai ser separada. Houve uma primeira separação da Igreja, né? Porque existe a Igreja cristã primitiva, que eles falam, que é o cristianismo que saiu de Jesus Cristo, né? E houve aquele cristianismo que se espalha ali por perto, para a África, tal, na região. Paulo é que vai para a Europa. E de Paulo é que vai ter o cristianismo ali na Europa e outros apóstolos, que vai surgir o cristianismo com grande força, certo? Ele vai ser, durante o Império Romano, perseguido, né? Os cristãos foram perseguidos e tal. Logo, esses cristãos, né, vão começar a tomar conta muito, né, muito mesmo como se diz, da população romana, e o Império Romano não viu mais como criminalizar o cristianismo e vai fazer o que com ele? Colocar ele como religião oficial. Quando cai o Império Romano, o que acontece? Com a queda dele, o Império Romano, então, o cristianismo estava a instituição mais forte do Império Romano, né? A hora que o Império Romano cai, o cristianismo fica firme. E aí cria a Igreja Católica Apostólica Romana, que é essa igreja poderosa que ficou dominando toda a Idade Média. E essa igreja dominava toda a região ali do cristianismo. Então o cristianismo ficava vinculado à Igreja Católica. Quando o Império Romano se divide em duas partes, na parte o Império Bizantino e o Império Romano, o Império Bizantino começa a brigar com a Igreja do Ocidente. Vai separar em 1054, 1053, eu acho que há uma separação entre Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa, conhecida hoje como grega. Foi a primeira separação. Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja lá do Vaticano do Papa, e a Igreja Ortodoxa grega, que existe até hoje, na Rússia, na Romênia, na Grécia. Eles são cristãos ortodoxos, tá? Essa foi a primeira separação. E aí nós vamos sair daí, vai mais 400, 500 anos depois, o que vai acontecer? Vai ter uma nova separação da igreja, né? A Europa ficou dominada pela Igreja Católica até chegar à Reforma Protestante, o luteranismo, tá? E aí é o que vai fazer um segundo racha da Igreja Católica, né? No qual ela vai sofrer com isso aí. Se liga nisso que o povo acha que é a primeira, não foi, é a segunda. A Revolução Religiosa, vem comigo aqui que vocês vão entender. Revolução Religiosa que ocorreu no início da Idade Média, da Idade Moderna, século XVI,
e quebra a unidade da cristã na Europa Ocidental. Como eu falei, era unido, agora vai quebrar. Quais são os fatores que vai gerar tudo isso? Influência do Renascimento na cultura, que o Renascimento ele passa a ver o mundo de outra forma, passa a ver o mundo questionar, né? E passa a acreditar, a gente viu na aula passada, que o homem pode interpretar o mundo. Não há necessidade de ser a igreja, o que ela disser, né? E aí o homem pode até mesmo interpretar as escrituras, que ele tem essa capacidade. E isso começou a gerar muita coisa. Por quê? O homem daquele tempo começou a ver que a igreja católica, o que ela pregava naquela época, algumas coisas, não estava condizendo com o mundo daquele jeito. Então começa a haver algumas críticas. E essas críticas, então, serão bem marcantes na Reforma Protestante. Bom, abusos de imoralidade do clero. Uma das coisas que vai detonar bastante a Igreja Católica naquela época, né? Porque nós tivemos muitos papas complicadíssimos, tá? Leão X, Alexandre VI. Alexandre VI chegava a ter amantes dentro do Vaticano. Os seus filhos ficavam influenciando nas questões políticas da igreja. Era uma corrupção horrorosa. Papa era corrompido, o cara comprava voto, né? Eu lembro que os reis da Espanha ajudou a comprar voto para esse Alexandre VI subir ao poder. Isso tem até a ver com o Tratado de Tordesilhas, que a gente vai falar nas próximas aulas. E isso vai fazer o quê? Com que o pessoal lá vai grilar bastante com isso. Por quê? Era algo assim, muito escabroso. Então os papas se chamavam papas reis. Então eles viviam num muito luxo, né? Estava construindo o Vaticano, gastando muito dinheiro. Então aquilo ali ficou muito imoral, porque a igreja estava pensando só em arrecadar dinheiro e largou mesmo a questão espiritual naquela época, né? E ficou bem negativo para a igreja. Esse período ficou muito ruim, né? Devido à corrupção, a questão, a promiscuidade mesmo do clero com mulheres, festas, abusos, né? Até coisas, se diziam coisas terríveis dentro do Vaticano, que é inimaginável hoje em dia acontecer, tá? Beleza? Qualquer pergunta, pessoal, vocês podem abrir o microfone e manda ver, tá? Bom, o que vai acontecer? Vai começar a ter também nesse período a venda de indulgências. O que é venda de indulgências? Indulgência significa perdão. Naquela época, já tinha o costume de quê? De você era um pecador, né? Então você ia até Jerusalém e era redimido de seus pecados. Depois tira isso de Jerusalém e passa a ir a Roma. E você conversava com o Papa lá, e então você era redimido de seus pecados e você dava um dinheiro para o Papa por agradecimento, né? Que o Papa pedia. Você dava. Isso aí, quem tinha muito dinheiro fazia isso. Ia até o Vaticano, pedia perdão dos pecados, o Papa lá abençoava e dava um pedaço de terra, um pedaço do feudo, sei lá o que para a igreja. E aí a igreja foi acumulando muita riqueza, certo? Não com isso, mas era uma forma de arrecadação. E na época do que a gente está falando do século XVI, o que está acontecendo? A igreja estava construindo o Vaticano e gastando muito dinheiro. E aí a igreja aumentou a venda de indulgências. Como que funcionava? O que é indulgência? Para os católicos, né? Vive-se a vida aqui. Dependendo dos seus pecados, você vai ter um tempo que você vai viver no purgatório, certo? No purgatório, você tem 500, 600 anos para melhorar sua alma, para purgar sua alma, para você ter, né, uma melhoria naquela questão. E aí, depois que você vai para o céu. Então, o que acontecia? Quando você ia até o Vaticano, você pagava lá, de certa forma, para o Papa, você já ia direto para o céu, você não passava pelo purgatório. Além de tudo, você poderia comprar a liberdade do seu pai, da sua mãe, né, dos seus tios, para passar para o purgatório. Você já comprava do seu filho. E aí isso é muito podre. Você é salvo pelo quê? Pelo que você está pagando para o Papa ou pela fé? E aí começou-se a questionar isso. E aí, um dos papas que vai fazer algo bem absurdo, ele vai pegar
e vai mandar os caras, alguns funcionários da igreja, e até os países. Agora a venda de indulgência era lá no país. E mandou um para a Alemanha. E lá na Alemanha, onde não é a Alemanha hoje, né? Era vários principados, ele vai começar a andar por lá e vendendo perdão. Vendia para pobre, para rico, para juntar dinheiro para levar para a igreja para ela pagar as dívidas. E aí ficou nesse negócio, né? Vendendo perdão. E aí muita gente achou isso podre. Uma das coisas era isso. Venda de relíquias sagradas. Pessoal, a igreja também tinha, vendia partes, por exemplo, falava que tinha pedaço da cruz de Cristo. Aí vendia que era algo muito importante você ter, né, ali na sua casa, para você era santificado e tal. Eu sei que a igreja vendeu um navio inteiro de cruz de Cristo. Dava para você vender fazer um navio com tanta lasca da cruz de Cristo que eles venderam. Eles vendiam ossos de santos, eles vendiam um monte de coisa, e isso era terrível. Por quê? A gente sabia que muita coisa era falsa, parte do sudário, então tinha coisas e coisas terríveis lá, né? Que não deu certo, né? Venda de cargos eclesiásticos, aí a gente entra já a corrupção pura, que era, logicamente, cargos. Como que se funciona isso? Os cargos da igreja davam muito lucro, tá? Você ser um bispo, um arcebispo, um cardeal, isso te dava uma influência política muito poderosa, te dava renda. Então, muita gente queria esses cargos. E o que acontecia? Para você chegar, o cara vendia. E aí você pagava para poder ter acesso a esses cargos. E aí o cara não ia por competência, ia mais por influência. Isso também é podre, né? Formação das monarquias nacionais vai ajudar bastante, porque as monarquias vão ser formadas, a gente já falou sobre isso, né? E as monarquias vão tentar ter o domínio do seu poder, o absolutismo. E a igreja era detentora do domínio. Então, para tentar diminuir o poder da igreja, a reforma foi interessante, que eles poderiam diminuir o poder da igreja naquele ponto ali. Bacana? Aí vai haver o surgimento do capitalismo, um grande fator, vai vir a burguesia. A burguesia já gosta muito do que o protestantismo vai dizer e gostava muito pouco do que o catolicismo falava. Por quê? O catolicismo dizia que o quê? Você vender alguma coisa e obter lucro era usura. Você emprestar dinheiro a juro muito alto era usura, né? Você não poderia, a questão da riqueza, você ficar rico à custa dos outros, era pecado, né? Um dos 7 pecados capitais e tal, né? Era ganância e tal. E isso, para o capitalismo, não existe, né? Vai bater de frente com o que o principal capitalismo quer, que é acúmulo de riqueza. Né? Porque para a igreja, o que você tinha que nascer? Nascer nobre para cumprir sua função de senhor feudal e tal. Esse negócio de burguês ficar rico está fora do que é os mandos de Deus, segundo a igreja pregava. E aí a burguesia se sentia mal, porque ela ia na missa, alguma coisa, o que acontecia? O padre estava lá falando que eles são usura e tal, eles acabavam sendo mal vistos. Esse problema, então, vai gerar todo um conflito. E esse conflito vai dar, né, numa nova forma de se ver a religião, de interpretar isso, que vai ajudar bastante a burguesia. Mais uma vez, os burgueses estão influenciando a transformação do mundo. O que a gente está estudando aqui, pessoal, é como que esse mundo medieval veio parar no nosso mundo hoje, tá? O mundo burguês hoje. Tranquilo, pessoal? Tá entendendo? Abre o microfone e fala para mim, sim ou não. Fala aí, sim ou não? Hã? Tá tranquilo? Qualquer pergunta, vocês podem me interromper. Por favor, faça. Na época, sim. Naquela época, sim. Hoje, não. Hoje, isso aqui, ó, totalmente mudado. Tá bom? Não, hoje não. Hoje não. Hoje o Papa, olha pra você ver, se um Papa fazer uma festa com um monte de mulher lá dentro do Vaticano, o que você acha que vai acontecer com o Papa?
O que é isso? Mas naquela época era terrível. Os papas eram complicadíssimos. Os cara viviam como se fossem reis. Tá? Então pegava todo o dinheiro da igreja e gastava como se fosse um rei. Com festas, com um monte de coisa. Você não tem noção. O que era o Papa Alexandre VI, o principal deles. Foi um dos mais podres papas que tinha. Fazia guerra com outros países. Era muito custoso. Hoje em dia, de jeito nenhum. Hoje em dia, para você ver, a venda de indulgências, a venda de relíquia sagrada, se chama, a venda de qualquer coisa da igreja, de bênção, alguma coisa, tem um crime que chama crime de simonia. Hoje a igreja criminaliza quem faz isso. A própria igreja católica hoje, se o cara falar que você vai num padre lá e o padre falar que vai te abençoar, mas vai te cobrar um dinheiro, isso é crime de simonia, tá? Não pode. Hoje não pode. O Papa pegar e te dar uma hóstia lá, que eu vou te consagrar com essa hóstia, e você me dá um dinheiro, você me paga por essa consagração. Isso é crime de simonia, tá bom? Isso é proibido na igreja. Entendeu agora, Emanuel? Tá? Hoje é proibido, mas naquela época eles faziam. Isso é erradíssimo, né? Isso é imoral. Tranquilo? Entendida? Mas nós estamos falando dos 500 anos atrás. Tá? Bom, e o que aconteceu? Tudo isso começou a cansar muita gente. E começou a desgastar a imagem da igreja. Ela estava muito forte, começou a desgastar bastante a imagem dela. E aí, novas teorias vão surgir. Por quê? Porque o homem do Renascimento, que aquela da aula passada, que eu fiz a aula, é um homem que pensa sozinho por si só. Eu penso por mim. Eu posso interpretar o mundo. E aí esse homem aí, esse indivíduo que começa a surgir com essas novas ideias, né? Ele fala que o que a Igreja Católica está fazendo está errado. Ele começa a criticar. Aí a crítica vem forte em cima da igreja. Então, tá errado isso aí. Isso é criminoso, né? E aí tem um cara lá na Alemanha, já vinha outros, tá? Antes, que a igreja pegou e matou. Mas veio um cara lá na Alemanha chamado Martim Lutero, que era um monge católico. Era professor da universidade católica, ele formava padres, tá? Né? Eu esqueci o nome dele, qual principado que ele vivia. E ele era professor. Você quer falar alguma coisa, Ana Risa? Perguntar? É alemão, tá? Não era Alemanha ainda. Era um monte de principados pequenos que depois vão juntar e formar a Alemanha. Tá? Mas é alemão, tá? Lutero é alemão. Hoje em dia a gente chama ele, fala que ele é alemão. E aí o Lutero era um homem muito inteligente, muito estudado nas teorias da Igreja Católica. Ele vai buscar um cara chamado Santo Agostinho, nem sei se está aqui, mas eu já vou falar para ele. Santo Agostinho falava a seguinte maneira. Pessoal, não estou falando que a Igreja Católica é errada, que hoje em dia a gente não discute isso, tá? Estou falando da época, tá bom? Às vezes a pessoa é católica, ó, minha esposa é católica e tal, né? Isso aí não tem nada a ver. Hoje em dia não tem nada a ver. Quem é da igreja evangélico, meu filho é evangélico, minha esposa é católica, não tem nada a ver, tá bom? Cada um na sua, então cada um professa a sua fé conforme, né, você quer, tá bom? Fé é uma coisa, a gente só está falando de história, tá? Porque isso aqui tem influência política. Bom, o Lutero, olha só como é que foi engraçado. Ele vai pegar o Santo Agostinho. O Santo Agostinho, ele tinha uma ideia que o quê? Que Deus já sabia quem ia ser salvo. Onisciente, onipresente, onipotente. Então ele sabe do início, do meio e do fim. Então não adianta os seus atos aqui. Tá? Porque Deus já sabe. O que vai te adiantar? Somente sua fé. E aí começa a soltar essa. Tá? E Lutero pega e vai bater justamente no quê? No que a igreja mais estava precisando. Que era a venda de indulgências.
né? Então ele pegava e falava, seus bobos, vocês estão comprando isso aí, né? Isso não vai te levar para a salvação. Larga de ser bobo. Lutero falou de jeito. E ele vai mandar na igreja dele 95 teses contra o que a igreja fazia. E a igreja quer matar ele. Quer matar ele. Vamos lá ver então o que ele vai aprontar. Vem comigo, acompanha na leitura. Origem do Sacro Império Romano Germânico, depois vai virar a Alemanha, tá? Fundador, luteranismo, Martinho Lutero. 95 teses de Lutero em 1517. Condenava os dogmas da igreja, vários dogmas dela, contra o uso do latim nos cultos, né, das missas. Por que eles eram contra? Pessoal, a missa era rezada em latim. Isso vai ser acho que até 1950. Há pouco tempo que vai parar. A missa era em latim. Apenas o sermão que era na língua. Aí o padre saía lá do púlpito da igreja, lá do altar, e não sei se aqui tem, igrejas antigas tem, e ele vai para um canto, sobe no púlpito, ali no meio da igreja, e vai fazer a pregação ali, é a parte que ele vai pregar, ele vai dar o sermão que fala. E o que acontece? As pessoas, como o Império Romano falava latim, toda a Europa medieval, a língua geral era o latim. É como se fosse o inglês hoje. Todo mundo fala inglês, né? Mas naquela época todo mundo falava latim. Assim, todo mundo assim. A língua universal era o latim ali na Europa. Problema. Quem tinha dinheiro para aprender o latim? Somente gente muito, 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 muito rica. Então as pessoas não entendiam nada do que o padre falava. E Lutero achava isso absurdo. Achava absurdo porque o homem tinha que se aproximar mais de Deus, né? E aí ele vai fazer a missa, o culto em língua local. Ele achava que tinha que fazer o culto em língua local para que todos pudessem o quê? Entender o que o pregador estava falando. Hoje em dia a igreja também faz isso, todas as igrejas fazem, né? Entendeu aí? Outra coisa que vai falar, ó, crítica à hierarquia da igreja e o celibato. Para ele, não tem que ter papa, não tem que ter obediência ao papa. A igreja tem que ser a comunidade ali naquele local. E o pregador, ele tem que constituir família. Esse negócio de celibato não funciona. Deus criou o homem para procriar. E a igreja católica, isso ela mantém até hoje, né? Há uma tentativa de tirar isso, mas todos que pertencem à igreja têm que ter o celibato. O que é celibato? Não se casar e não ter a questão sexual na sua vida. Você tem que abandonar os prazeres sexuais para ter o quê? Para ter a vida somente espiritual. Então o padre não pode casar. Tá entendido? O padre não pode casar. Tá? Ele não pode manter relações sexuais. E já para Lutero isso não. O pregador deveria casar, constituir família, porque família é um bem sagrado, algo de Deus e tal. Mais uma coisa que eles faziam. Tá? A igreja não aceita. Por vários motivos ela não aceita, né? Vamos lá. Se opõe ao culto dos santos e das imagens. E também se opõe isso muito. Porque tem uma parte lá, por exemplo, dos 10 mandamentos que fala isso, né? Tem uma parte lá do Moisés, até parte dessa parte do Moisés mesmo, do culto àquele bezerro lá de ouro, que era nada mais que Hathor, né? E que eles vão questionar e tal. E a Igreja Católica ganhava muito com a venda de imagens naquela época. Além de tudo, as imagens eram extremamente importantes para poder evangelizar. Por quê? Toda a Europa, na Idade Média, 1% sabia ler alguma coisa, entender alguma coisa. Então, como que você passa alguma mensagem para o povão simprão? Imagens. E as imagens ajudavam muito. Além de tudo, as imagens substituíam o altar dos deuses romanos, né, que eles usavam pedaços de coisas. Então, a igreja substitui as imagens dos altares locais pelas imagens dos santos. E assim a igreja ganhava com a venda de imagens, com abençoar a imagem e tal, venda, né, de produtos sagrados, que hoje é criminoso isso. E aí o que acontece? Ele então passava
a ganhar muito. E o Lutero, em razão da Bíblia mesmo, ele questionava isso, né? Sioponco dos Santos criticava a luxúria e a riqueza do clero, que era muito. Luxúria que a gente fala é a questão sexual mesmo, é os luxos, a bagunça, né, gente? Era muito feio o que a igreja fazia naquela época. Hoje a igreja condena muito os seus atos daquela época. Bom, com isso, ele vai falar em mais um monte de coisa, tá? A livre interpretação da Bíblia. Para ele, o homem tem que aprender a ler e interpretar a Bíblia. Lutero vai pegar e fazer o quê? Ele vai transcrever a Bíblia do grego e do latim para o alemão. Vai ajudar até na formação da língua alemã. E isso, para quê? Para que todos pudessem ler a Bíblia na própria língua e interpretar por si mesmos. E vai ajudar muito com aquela máquina que eu falei na aula passada do Renascimento, que é a impressora do Gutenberg, que vai pegar e fazer vários livros, né, tipografados, e vai imprimir vários livros, né? E aí ele vai soltar esse mundo de Bíblia escrita em alemão, para que o povo pudesse, propriamente eles, interpretar a Bíblia. E assim, se livrar dos cultos em latim, como se diz. Então Lutero, de cara, já vai meter o pau nisso aqui. Vamos lá. Aí vamos ver a doutrina luterana. O que fala? Como que você vai ser salvo? Não pelos seus atos, pela sua fé. Somente a sua fé vai te salvar. Não adianta você fazer nada aqui na terra. Não adianta você dar esmola para os outros. Não adianta você ser bondoso. Não adianta isso aqui. Você tem que seguir o que Deus fala e ter fé. Essa é a única forma de ser salvo, né? Culto simples em linguagem nacional, né? E pronto. Só isso. 2 sacramentos, batismo e eucaristia, né? A igreja tinha mais, a gente vai falar mais sobre isso mais à frente. Consubstanciação. Pessoal, peraí. Consubstanciação, deixa eu ver essa palavra, o que significa aqui, só um minuto. Aí vai ter também a livre interpretação da Bíblia, tá? Cadê meu dicionário? Né? Consubstanciação é a capacidade de existir na mesma substância, né? Não veio bem aqui. A Bíblia, livre interpretação, relação direta entre Deus e o fiel. Então você não tem que intermediar com o meio de um padre. Ele fala que você não tem que ir lá confessar para o padre, você confessa direto para Deus. Você direto com Deus, converse com ele, tá? Ele vai fazer essa parte. Suspensão dos cultos dos santos e imagens. Então ele vai parar com tudo isso naquela época. Então esse vai ser o Lutero. Nós vamos ter outros ainda. Viu como é que ele criticou bastante? Depois nós vamos falar de parte a parte. Nós vamos ver o calvinismo. Pessoal, vou falar rápido para a gente terminar a aula aqui. Nós temos um monte de slide, mas eu vou ter que deixar para uma outra aula, senão fica muito grande. Origem, Suíça. Fundador, João Calvino. A grande parte das nossas igrejas são calvinistas, tá bom? Grande parte das nossas igrejas são calvinistas. As igrejas protestantes. Existe a igreja luterana e a igreja calvinista. Essas igrejas neopentecostais que existem bastante aqui na nossa região são todas dessa vertente aqui calvinista. Doutrina calvinista. Salvação, predestinação. Então você já é predestinado a ser salvo. Então você não importa o que você faça. Deus sabe que você vai ser salvo ou não. E como você vai fazer isso? Você vai cultuar a Deus de várias formas. Uma das coisas é ter fé. Salvação é pela fé. Uso da língua nacional, 2 sacramentos, batismo e eucaristia, muito igual ao luteranismo. Livre interpretação da Bíblia, igual ao luteranismo. Suspensão dos cultos aos santos, igual ao luteranismo. Amor ao trabalho. Agora que vai ter uma coisinha que o Calvino vai colocar. E por isso que o calvinismo vai ser muito mais forte que o luteranismo. Por que o calvinismo vai ser mais forte? Porque o calvinismo vai atender ao interesse de alguém muito importante naquela época que estava em ascensão, chamado burgueses. Tá? Essa galera toda que estava com muita grana, sentindo mal na igreja católica, vai se sentir bem no calvinismo. O que o calvinismo pregava? Amor ao trabalho, espírito da economia e enriquecimento são indícios da escolha divina para a salvação. É muito legal isso. Por quê? Quantas vezes
Você já viu uma pessoa falar, nossa, você comprou um carro novo? Não, Deus me abençoou e eu consegui comprar um carro novo. Deus me abençoou, eu consegui comprar uma casa. Vocês já ouviram falar isso? Sim ou não? Então, mas é muita ideia do calvinismo, de Deus abençoar, né? Por você ter muita fé, por você ser um homem devoto, por você ser uma pessoa trabalhadora. Deus então percebe o seu esforço, o seu trabalho e te abençoa com presente. E te dá o quê? Né? Você consegue conquistar os seus sonhos materiais. Isso para a Igreja Católica não dava, né? Aqui não, o calvinismo já pregava isso, né? Que você trabalhando e enriquecendo e não tendo uma vida luxuosa, você vai ter a bênção, porque Deus sabe que você vai ser salvo. Como é que você sabe se você vai ser salvo? Porque quando você recebe as bênçãos de Deus, você enriquece. É a ideia básica do calvinismo, né? E aí o calvinismo vai dar muita força para o pessoal que é o quê? Que é burguês. Porque o burguês estava enriquecendo. Então, enquanto a igreja falava para o burguês que ele estava enriquecendo e que ele estava tendo uma usura, o calvinismo fala, não, você está enriquecendo porque Deus te abençoa. Você vai ser um homem sagrado. Você vai ser um homem salvo. E aí mudou toda a história para eles. Os burgueses correram para o calvinismo. E vai varrer a Europa, o calvinismo, com grande força. Nós vamos ter uma outra igreja, né, chamada igreja inglesa ou anglicana, tá? O que ela vai acontecer? Até hoje existe essa igreja, pessoal. Inclusive a rainha da Inglaterra é chefe da igreja anglicana, tá? É parecido com a católica, mas é a igreja anglicana. Não sei se vocês já viram aquela catedral de Westminster, lá onde que eles fazem os cultos, onde faz o casamento dos príncipes, das rainhas e tal. Aquela catedral lá era uma catedral católica que passou a ser da igreja anglicana, tá? E eles é um pouco parecido, é misturado com calvinismo e catolicismo, os cultos deles. Vamos lá, então. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Quem que vai fundar? O rei Henrique VIII. Ato de supremacia, rompimento com a igreja católica, ele vai romper. O rei passa a ser o chefe da igreja anglicana, né? E confiscou os bens da igreja todinho para ele. Então, ele passa a ser o chefe da igreja lá. Eu vou contar essa história para vocês, que tem muita coisa aí para se falar. E aí, a igreja católica não vai mais existir na Inglaterra e vai passar a ser a igreja anglicana. Lógico que hoje tem igreja católica lá, mas a grande forte, o que é forte lá é a igreja anglicana, as igrejas protestantes, né? E tem lá. Doutrina anglicana, salvação pela predestinação, fim do celibato dos padres, agora pode casar, uso da língua inglesa, manutenção da monarquia eclesiástica, né? Que a monarquia que é chefe da igreja, preservação da liturgia católica, então vai ter todas aquelas ideias da liturgia católica, vai ter os 7 sacramentos católicos. Pessoal, quem é católico sabe, eu não sei quais são os 7, tá? Bom, tudo isso vai rolar, galera. Tudo isso vai rolar, né? E aí a igreja não vai ficar passiva, ela vai fazer a contra-reforma. Pessoal, eu vou só mostrar para vocês aqui que nós temos muita coisa para falar, tá? Então nós temos mais, olha, eu vou falar ponto a ponto para vocês na próxima aula, tá bom? Beleza, meninos? Tranquilo, meninos? Eu vou parar agora, que já tem 40 minutos de aula. Eu só dei uma introdução. Semana que vem outra aula ao vivo e eu vou explicar tudo para vocês. Pode ser? Beleza? Obrigado por vocês terem participado da aula. Semana que vem a gente marca de hoje, a gente vai continuar explicando essa matéria bonitinho, tá? Outra aula ao vivo, tá bom? Vai ser no mesmo horário, eu vou até mandar já para a coordenação, o mesmo horário, e eu vou mandar o link bem no início da aula, tá bom? Vocês gostaram de aula assim ou vocês querem que goste de aula gravada? Me explica aí, do jeito que vocês estão gostando. É melhor? Pra vocês pegarem e tirar a dúvida, né? Tá. Então, próxima aula nós vamos ter de novo, tá, pessoal? Eu vou mandar o link para vocês na hora lá. Eu já vou avisando antes, depois mando o link. Eu estou pedindo às coordenadoras para elas fazerem como se diz, um horário, porque tem mais professor dando aula ao vivo também, tá bom? Essa aula está gravada, se vocês quiserem revisar a aula, vocês podem revisar. Faz a anotação,
faz as perguntas, próxima aula vocês podem tirar comigo. Eu só dei um resumo geral do que a gente vai estudar, tá? Esse aqui era só um slide introdutório. Só que aí nós vamos estudar mais a fundo nas próximas aulas. Bacana? Então tá. Obrigadão, viu, meninas? Até mais. Agora eu vou arrumar ela aqui e mandar para vocês lá no Classroom, caso alguém quiser revisar e assistir. Obrigadão, até mais para vocês, galera.